Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 225 e vamos dar sequência a partir de Neemias capítulo 5, versículos 14 ao 19, que diz o seguinte: Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Contudo, os governantes anteriores, aqueles que me procederam, impuseram carga sobre o povo e tomavam dele 40 ciclos de prata, além de pão e vinho. Até os seus auxiliares exerciam domínio sobre o povo. Por temer a Deus, porém, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e os seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia a comida destinada ao governador, pois as exigências eram pesadas sobre este povo. Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Neemias capítulo 6. Nova oposição dos inimigos. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalate enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que vocês e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: Nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: Agora, pois, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava confinado em sua casa. Eu disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Eu, porém, lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Assim poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e dos restantes dos profetas que estão tentando me intimidar. O término da reconstrução do muro. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Também naqueles dias os nobres de Judá enviavam muitas cartas a Tobias, que lhes respondia: porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara,
e Joanã, o seu filho, havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Neemias capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e, com ele, Ananias, comandante da cidadela, pois Ananias era fiel e temente a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e, antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em seus postos no muro, outros em frente à sua própria casa. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e nele estava registrado: estes são homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2172, Cefatias, 372, Ará, 652, Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2818, Elão, 1254, Zatu, 845, Zacai, 760, Binuí, 648, Bebai, 628, Asgade, 2322, Adonicão, 667, Bigvai, 2067, Adim, 655, Ater, por meio de Ezequias, 98, Azum, 328, Bezai, 324, Arife, 112, Gibeon, 95. Os das cidades de Belém e de Netofate, 188, Anatote, 128, Bet-Asmavete, 42, Kiriat-Jearim, Quefira e Beerote, 743, Ramá e Geba, 621, Micmas, 122, Betel e Ai, 123, o outro Nebo, 52, o outro Elão, 1254, Arim, 320, Jericó, 345, Lode e Adi-Ono, 721, Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Edaías, por meio da família de Jesua, 973, Imer, 1052, Pazur, 1247, Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Odeva, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arza, Barcos, Císera, Tamá, Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel.
Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. Entre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós, Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por aquele nome. Eles examinaram seus registros genealógicos, mas não conseguiram achá-los, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem os alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A comunidade reunida totalizava 42.360 pessoas, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns chefes das famílias deram à tesouraria 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes para os sacerdotes. 1 Coríntios capítulo 8. A comida sacrificada aos ídolos. Quanto à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todavia, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas se alguém ama Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que há um só Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. No entanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, visto que ainda consideram a existência do ídolo, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Então a consciência fraca deles fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer em um templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne, para não levar o meu irmão ao pecado. Salmo 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é íntegra. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia do amor leal do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca tudo o que neles há. Ele ajunta as águas do mar como uma parede, nas profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo se estabeleceu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor, porém, permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Provérbios capítulo 21, versículos 8 ao 10. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver em um canto sobre o telhado do que dividir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do ímpio é fazer o mal, ele não tem dó do próximo.
Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!